A Oi, uma empresa que nasceu para ser uma gigante, uma campeã nacional das telecomunicações no Brasil, acabou desmoronando de um jeito espetacular. Vamos mergulhar nessa história para entender a anatomia desse colapso e por que isso afeta a vida de milhões de pessoas. E o dia do juízo final chegou. Foi em 10 de novembro de 2025 que uma batalha judicial que se arrastava há anos finalmente teve um desfecho. O martelo foi batido e o destino da Oi foi selado de uma vez por todas. E não houve meias palavras. A frase da juíza foi curta e grossa, como a gente vê aqui. A Oi é tecnicamente falida. Um ponto final bem contundente para uma trajetória que foi, no mínimo, turbulenta. A Oi não era uma empresa qualquer, né? Ela foi criada com o status de Supertele do Brasil, um projeto que era para ser motivo de orgulho nacional. Mas, no fim das contas, a história que ficou foi outra. Uma de dívidas monumentais, má gestão e uma queda, assim, vertiginosa. Bom, quando uma empresa desse tamanho quebra, surge uma pergunta que dá até um calafrio. Se a Oi simplesmente desligasse os aparelhos, o Brasil inteiro parava junto? E olha, esse medo tinha muito fundamento. A infraestrutura da Oi é tipo a espinha dorsal de muita coisa no país. Aquela parte que ninguém vê, mas que sustenta o dia a dia de todo mundo. Para evitar o caos total, a solução da justiça foi o que se chama de liquidação ordenada. Pense numa demolição controlada de um prédio. É isso. Os serviços mais importantes continuam funcionando, agora com uma nova administração, enquanto o resto da empresa vai sendo vendido em pedaços. Mas qual era o tamanho real desse risco? Os números que vêm a seguir dão uma dimensão bem clara do quanto o Brasil dependia, e ainda depende, da estrutura da Oi. Olha só esse número: 7.475. Essa é a quantidade de cidades e vilarejos no Brasil onde a Oi não era só uma opção, era a única operadora. Para todas essas comunidades, a Oi era literalmente a única janela para o resto do mundo. E não para por aí. A gente está falando de 4.664 contratos ativos com governos. Isso inclui ministérios, universidades e até as Forças Armadas, todos pendurados na rede da Oi. A dependência vai até para o sistema financeiro. Mais de 13 mil terminais de loterias pelo país e um monte de serviços bancários em áreas remotas, tudo rodando na infraestrutura da Oi. Ela era, de fato, um pilar da economia. Então, juntando tudo isso, um apagão da Oi não seria só um problemão, seria um efeito dominó, um colapso em cascata que ia desde a segurança nacional até o simples ato de ligar para uma ambulância. A grande pergunta que fica é: como uma empresa tão vital para o país conseguiu chegar nesse estado? Vamos fazer aqui uma espécie de autópsia desse fracasso. Essa queda não aconteceu do dia para a noite, não. Foi uma crise em câmera lenta que se arrastou por quase uma década. Tudo começou lá em 2016, com uma dívida absurda de 65 bilhões de reais. A primeira recuperação judicial não deu certo, porque mesmo vendendo partes importantes, a empresa não conseguia gerar caixa para se manter. Mal saiu dessa, em 2023 já teve que pedir a segunda, que no fim só adiou o inevitável. E a análise da juíza sobre isso é assim devastadora. Ela dá a entender que a empresa não foi só uma vítima das circunstâncias, mas que foi, na verdade, desmontada por dentro de propósito. A juíza basicamente apontou uma combinação fatal de 3 coisas. Primeiro, manobras gerenciais que focaram em vender as joias da coroa, como a rede móvel e a de fibra, em vez de arrumar a casa. Segundo, essa sanha de liquidação, essa vontade de vender tudo, que transformou a Oi numa casca oca. E, por último, uma omissão histórica do governo e dos órgãos de fiscalização, que ficaram assistindo esse desmonte sem fazer nada de efetivo. Ok, com a falência decretada, o foco muda. Não adianta mais olhar para o passado, tem que olhar para o futuro. O que acontece com o que sobrou da Oi? E mais importante, e as pessoas que ainda dependem dela? O plano agora é um desmanche cirúrgico. Um administrador judicial assume o comando, pega a receita que ainda entra todo mês para manter as luzes acesas e foca em vender o último grande ativo que restou, a Oi Soluções, que é uma parte lucrativa para tentar pagar pelo menos uma parte dos credores. Fora toda essa parte operacional, o colapso gera muita ansiedade em milhões de clientes e também em quem investiu na empresa. Então vamos direto às 2 perguntas mais urgentes. A primeira preocupação, e a mais óbvia para muita gente: a minha internet, o meu telefone, vai parar de funcionar de uma hora para outra? A resposta curta é não. Pelo menos não imediatamente.
A tal liquidação ordenada foi pensada exatamente para isso, para evitar um apagão geral enquanto se busca uma solução a longo prazo. E a outra pergunta que mexe com o bolso de milhares de investidores que acreditaram na recuperação da empresa: o que acontece com as ações da Oi, a OIBR3? Pois é, a realidade de uma falência é bem dura. Existe uma fila para receber o dinheiro e os acionistas são sempre os últimos. Com uma dívida de dezenas de bilhões, a verdade é que, quando chegar a vez deles, o cofre já vai estar completamente vazio. No fim das contas, a frase da juíza soa como um epitáfio bem amargo para aquela que um dia foi pensada como uma campeã nacional. Ela descreveu a Oi como um arremedo de empresa usado para dilapidação do seu patrimônio. Palavras fortes. A saga da Oi deixa uma questão fundamental no ar. Quando uma empresa privada controla uma infraestrutura que é vital para um país inteiro, de quem é a responsabilidade final quando tudo simplesmente desmorona? Fica aí a reflexão.